Olá, boa noite. Que bom ter você aqui mais uma noite conosco. Hoje nós iremos estudar um tema muito interessante, Rita. O nome do estudo de hoje, da lição, é a tempestade. Você não pode sair desse programa, certo? Continuar aqui, porque nós iremos ver um milagre, certo? Em meio à tempestade, Jesus vai operar um milagre. E é por isso, Rita, que o desafio de hoje é o quê? Então, Geise, antes de começar a nossa programação, preste atenção no desafio, hein? Vocês vão postar em seu stories uma música que lhe deixa calma em meio à tempestade e marcar o Instagram do Elemento 412. Você, fazendo isso, concorrerá ao incrível box de Ellen White. Isso mesmo. Então, também não esqueça, certo? Um detalhe muito importante. Nós temos o nosso momento de oração aqui, mas no chat você pode continuar mandando seus pedidos de oração. Temos uma equipe que está anotando todos os seus pedidos e orando por cada um deles. Se lembrem também de se inscreverem no canal, compartilharem com seus amigos e ativarem as notificações, pessoal. Nós iremos agora iniciar o nosso culto cantando o hino Pode Cair o Mundo. Cante conosco. Sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira, só nele a vida tem real valor.
Agora eu convido a você que está em casa a fechar os seus olhos para fazermos uma oração. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, estamos, Senhor, diante de Ti mais uma vez para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por Teu poder agir por nós, nos livrando a cada dia. Estamos, Senhor, também orando para Te pedir que o Senhor continue a nos abençoar, a nos dar poder. Que o Senhor venha ser com cada família que está assistindo a esse programa neste momento. Vem ser conosco, ser também com todos aqui que apresentarão o culto a Ti. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Aos 19 anos, eu me afastei da igreja. Foi momentos muito difíceis que eu passei durante esse período de afastamento. Eu precisava trabalhar os sábados, eu não tinha ninguém por mim, não tinha uma família e sempre protelando a volta para a igreja. Deus usou várias formas para me chamar. Uma noite que eu estava em uma boate, eu ouvi soar numa das caixas que todos que estavam ali iam no mar do inferno. Naquele momento eu saí da boate muito triste e fui para casa pensar como voltar para a igreja. Eu fui lanchar numa lanchonete, estava aberta na cidade, e ao pagar o lanche, quando eu peguei o troco, uma das notas me chamou a atenção. Era uma nota de R$1. E quando eu olhei aquela nota, estava escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Foi muito forte, porque eu senti muita presença de Deus na minha vida, mas não tinha forças. Cheguei na igreja e pedi para os irmãos orar por mim, e começaram a orar. Pelo sábado de manhã, quando eu acordei, eu decidi não ir trabalhar. Mas eu falei assim, não, mas eu tenho que dar uma satisfação ao gerente, ao dono, e eu fui trabalhar. Chegando na loja, trabalhavam 5 pessoas, mas essas 5 pessoas não foram no dia. Somente eu e o gerente. Eu fiquei pensando, como é que eu vou sair da loja hoje se ele está aqui só comigo, sozinho? Eu não tenho como fazer isso. E aí chegou um cliente na loja, ele pediu a mercadoria, eu fui ao depósito, eu me inclinei na coluna e falei: Deus, eu não tenho mais fé em Ti. Eu estou fraco, estou mergulhado no pecado. Estou ouvindo sua voz, mas eu não sei como voltar. Mas se o Senhor quer que eu realmente volte, são 8:45. Teu povo está começando a te adorar nessa manhã. Mas se o Senhor quiser que eu volte, por favor, me leve, que eu não tenho força. De repente, um irmão da igreja, Fabiano, ele entrou na loja. E ele chegou dizendo assim: ô Alexandre, você trabalha aqui? Rapaz, eu tô precisando de sua ajuda. Meu carro acabou a gasolina logo ali em frente. E eu tô precisando de uma garrafa PET para poder comprar gasolina. E nesse momento eu percebi realmente que Deus tinha usado Fabiano após 10 segundos que eu tinha orado. E aí eu decidi conversar com o gerente. Após eu conversar com o gerente, e eu falei pra ele assim: olha, eu tô indo pra igreja, porque lá é meu lugar e eu não quero trabalhar mais no sábado. Eu fiquei muito emocionado naquele momento, porque ao sentar no banco, perceber
o carinho da igreja, todos olhando para mim. Parecia que o Espírito de Deus trabalhou de tal forma que combinou tudo. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu retornei, fiz uma entrega total da minha vida a Cristo. Ele me deu uma empresa onde hoje eu sou bem sucedido no que eu faço. Hoje eu sou feliz na igreja e tenho uma esposa. Então, tome essa decisão hoje. Volte para os braços de Jesus. Vai ter uma igreja maravilhosa te esperando. Há pessoas que te amam, que estão orando por você, como estavam orando por mim também. É isso que Deus quer para a sua vida, como Ele fez comigo. Então, vale a pena retornar aos braços de Jesus. Boa noite. A Bíblia fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mesmo quando tudo parecer que está dando errado, se você confiar nessa palavra, pode ter certeza, entregando o teu caminho a Deus, no final ele vai fazer tudo dar certo. Que Deus nos abençoe. Por que é que o tempo passa devagar? Só sei que a qualquer hora vem o sol. Temos ainda mais perguntas a fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar, mas numa frase tão antiga, já tantas vezes repetidas, respostas encontrei. Entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Talvez a vida nunca traga explicações, mas Deus, em sua essência, é amor. E quando bater no coração tão forte dor, lembro, Deus tem uma grande obra em mim. Precioso é o tempo, mais do que qualquer conquista. Tem muito pra ensinar. E esta verdade tão antiga, se for real em minha vida, vai devolver a paz. Entregar os meus caminhos
ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz, entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Entregar os meus caminhos ao Senhor. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse momento, nós vamos iniciar o nosso momento de oração. E diante da situação em que nós estamos vivendo, dessa pandemia, nós vamos orar pelas pessoas que estão doentes. Convido você agora a parar um pouquinho para que possamos juntos, nesse momento, orarmos. Oremos. Querido e amado Pai, muitíssimo obrigado, Pai, por esse momento que estamos aqui, unidos em oração. Queremos colocar, Pai, em Tuas mãos todas as pessoas que estão enfermas, Pai. Sejam com esse vírus, coronavírus, sejam com outras enfermidades. Colocamos em Tuas mãos, Pai, essas pessoas. Continua, Pai, conosco, continua com a programação que irá continuar neste momento. As pessoas que irão passar a meditação, que o Senhor possa usá-las, Pai. É isto que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, tudo bom? Estamos aqui juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Esse é o momento que você participa da adoração junto conosco, não apenas através do louvor, das orações, mas nesse momento nós iremos estudar aquilo que Deus quer para a nossa vida. E eu tenho mais 2 convidados aqui, né? Hoje nós iremos entender um pouquinho sobre Mateus capítulo 14, onde tem ali uma história fantástica, uma história que você conhece, mas possa ser que você ainda não tenha percebido algumas lições que nós iremos passar hoje. Para você que está assistindo a gente pela primeira vez, você pode ter achado estranho, né? Poxa, 3 pessoas vão pregar, é mais ou menos isso aí. O nosso estudo da Bíblia é de uma maneira diferente da tradicional, onde meus 2 convidados, junto comigo e com você, nós iremos conversar. Vai ser uma conversa, não é verdade? Isso. E eu vou pedir para eles se apresentarem, eu já falei demais, mas antes de vocês se apresentarem, o tema do nosso estudo de hoje é a tempestade. E o tema da Semana Jovem, eu acho que você já aprendeu, reencontros. Então, esse é um momento, essa semana é uma oportunidade que eu e você vamos ter de podermos ter um encontro com Deus mais uma vez, um reencontro, assim como essas pessoas que nós estamos estudando todos os dias tiveram. Mas já falei demais, né? Eu queria que vocês se apresentassem e queria que vocês falassem a felicidade que vocês estão de estarem aqui ou se vocês estão muito nervosos. Pode ser também, né? Por favor. Boa noite, meu nome é Tiago. A verdade é que estar aqui causa assim, nervosismo, independentemente de como você vai se apresentar, o que é que você vai fazer. Seja se é um cenário
nível Novo Tempo, ou seja, se vai ser na igreja comum. O nervosismo ele sempre acontece, mas eu acho isso legal porque me faz sentir Deus conduzindo minha vida e eu entendo que eu sou dependente dele. Amém. Antes de você se apresentar, meu convidado, porque a gente não se conhece muito bem, não. O que deixa, Tiago, bonito esse cenário, eu vou lhe dizer agora, sabe o que é? É esse seu sapato, meu amigo. Você já percebeu o brilho do sapato de Tiago? Esse menino é muito estiloso. Ele hein? fala do meu sapato, mas o sapato dele não fica atrás não, né? Também Chega não. a vergonha com o meu aqui. Se apresente, por favor, meu amigo, ao pessoal de casa. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Gilcélio Ribeiro. Estamos aqui entre todos os irmãos, especialmente um pouquinho a mais com ele, né? Somos do mesmo sangue aí, 22 anos já, vivendo em paz, harmonia, junto com Cristo. Suportar uns aos outros, né? Com certeza, com amor, muito amor. Mas é uma alegria também estar aqui, porque estamos para estudar um pouco a palavra de Deus e a gente sempre tem algo novo a aprender, né? E a gente fica um pouquinho nervoso, sim. Toda vez que eu vou falar, a gente já tem um nervosismo normal. E agora, assim, falar para câmeras, né? Aí a situação eleva um pouquinho e a responsabilidade parece um pouco maior. Mas a gente está aqui para falar da palavra de Deus. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, já deu. Veja lá, o assunto que nós iremos estudar hoje, a história, com certeza você já leu. Com certeza você já releu. Mas a Bíblia ela tem essa capacidade, a palavra de Deus, onde eu e você, nós lemos a mesma coisa e tiramos lições diferentes. Depende muito do momento que nós estamos passando, da nossa intimidade com Deus e tantas outras coisas, né? Aquilo que Deus quer nos ensinar de uma maneira que Ele não nos ensinou antes. E eu convido você a pegar a sua Bíblia. Não tem como estudar a Bíblia sem Bíblia, não tem como. Então pegue sua Bíblia e participe conosco. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, o capítulo 14. Eu não sei se tem algum amigo nosso que está assistindo pela primeira vez e tenha dificuldade em encontrar os livros da Bíblia, mas Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, você acha aí uma divisão na sua Bíblia, vai ter o nome Novo Testamento, é o primeiro livro. Mateus capítulo 14. Nós iremos ler a partir do verso 22. Mateus 14, a partir do verso 22. Eu vou pedir para meu amigo Tiago fazer a leitura. E nós iremos ler, Tiago, até o verso 33. Beleza? Ok. Vamos lá. Então, diz assim. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Rapaz, que história incrível, né? Eu falei que você já deveria ter lido alguma vez essa história. Veja lá, eu sou uma pessoa, eu falo para o pessoal em casa que eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu gosto de fazer perguntas aonde ninguém faz. Muitas vezes as pessoas leem a Bíblia tão rápido que elas não percebem os detalhes, né? E eu gosto de perceber os detalhes. Hoje, a gente vai já começar com as perguntas num nível assim, um pouquinho mais alto, porque vocês são desenrolados, não é verdade? Veja lá, a primeira pergunta é o seguinte. Veja se vocês conseguem entender essa pergunta.
Jesus ele pede para os discípulos ir na frente, não é isso? E ele ficaria despedindo as multidões. Antes de Jesus pedir para eles irem na frente, tinha ocorrido um milagre, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Veja lá, a pergunta é o seguinte, eu vou fazer duas perguntas para vocês. Dependendo de se for sim ou não, aí eu faço a segunda. A primeira pergunta é o seguinte: Jesus sabia que quando os discípulos entrassem no mar de Genezaré, na verdade é um lago, 21 quilômetros de comprimento, Jesus sabia que eles iriam pegar uma tempestade, sim ou não? Sim, porque ele é onisciente. Ele conhece o futuro. Então Jesus sabia que iria acontecer uma tempestade. A pergunta é, mesmo Jesus sabendo que os discípulos iam enfrentar uma tempestade cruel, por que ele envia os discípulos sem ele? Como é que eu te amo você e digo assim, olha, vai que o negócio está ruim lá, e eu não te aviso que o negócio está ruim? E aí, por que Jesus envia os discípulos mesmo sabendo que eles sofreriam alguns problemas? Alguns não, um problemão, né? Quero ver se vocês conseguem responder essa aí. Essa pergunta sua ela é interessante, porque a gente pode resumir ela até, ou fazer uma associação com uma pergunta que a gente faz muito hoje, né? Tipo, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Ou porque Deus permite tal eventualidade, catástrofe, ou o que aconteceu a mim, né? Fulano tão bom, ali aconteceu algo, por quê? E muitas pessoas acabam tendo um nó na cabeça com isso e tentando justamente saber algo a respeito. Mas o interessante que a gente tem que entender que não é porque você é cristão, não é porque eles eram seguidores de Jesus, que as coisas iam ser as mil maravilhas para eles. O próprio Jesus, na Bíblia, ele diz que nós íamos passar por dificuldades. E ele até mais tarde falou para os discípulos, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo também. E tem um verso que eu também acho muito interessante, em Mateus, capítulo 5, Mateus capítulo 5, verso 45, eu achei muito legal. Porque ele é um texto que as pessoas, às vezes, só pegam uma parte dele. Pegam justamente para falar muito sobre a misericórdia de Deus. E você já ouviu sobre ele. Mas ele também tem algo para nos ensinar. Das dificuldades que vêm para todos. Em Mateus 5, verso 45 diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. É interessante que o pessoal pega esse texto muito para ver a misericórdia de Deus, e realmente o maior foco dele é isso. Mas ele também fala tanto sobre o sol, mas fala sobre a chuva, que vem sobre justos e injustos. Tanto pessoas boas como ruins vão sofrer alguma vez aqui na vida. Mas o interessante é ele mostrar isso, de que não é que você é cristão que você vai estar sossegado, super bom. Eu acredito que quando Jesus disse, olha, vocês podem ir, ele queria ensinar um pouco disso para os discípulos. De que eles iam passar por dificuldade. De que nem tudo são rosas, né? Nem tudo são rosas. Aliás, pode até ser, mas rosa tem espinho. Lembre disso. Rosa tem espinho. Então, tem a beleza, mas a pessoa sente um pouco da dor também. E eles tinham que aprender isso porque iam passar por situações bem complicadas e bem difíceis futuramente ali. Agora, a gente sabe que quando nós passamos por essas situações complicadas com Deus, as coisas são bem melhores. O sofrimento é porque a gente vive um grande conflito, mas com Deus é bem melhor seguir isso. Então deixa eu ver se eu entendi. Tiago, quer complementar alguma coisa? Então deixa eu ver se eu entendi. O que você quis nos explicar, Juscelio, é que não é porque a gente aceitou Jesus, decidiu seguir ele como um servo, seu discípulo, que nós não iremos passar por dificuldades. Porque, Tiago e Juscelio, eu tenho visto, eu não sei se vocês têm percebido isso também, que no meio religioso, as pessoas procuram Deus apenas para receber. Vocês já perceberam isso? Então é como se elas fossem à casa de Deus para receber, nunca para dar algo, nunca para oferecer, mas sim sempre para receber.
E muitas vezes, quando Deus não faz aquilo que elas querem, Deus não é justo. Ou quando muitas vezes elas passam por dificuldades, Deus é o culpado. Ou seja, será que o Senhor não está me vendo? Só que eu não conheço nenhum discípulo de Cristo que após Jesus morrer e ressuscitar, ele nenhum passou dificuldade. Vocês conhecem algum que não sofreu? Não sei se você conhece algum servo de Deus fiel, algum exemplo na Bíblia daquela pessoa que não passou por dificuldade. Eu não sei se vocês conhecem. Aí a pergunta é, se todos passaram, por que eu e você nós não iremos passar? E se Deus foi justo com todos, por que Ele está sendo injusto agora comigo? Eu sou diferente, eu sou melhor. Tá bom? Mas mais ou menos isso aí. Show de bola. Vê lá. A próxima pergunta é o seguinte. Em Mateus 14, no verso 25, ali fala que Jesus ele vai até o encontro dos discípulos. Só que você falou uma coisa interessante, Célio. Você disse assim, muitas vezes Deus permite coisas na nossa vida, problemas, para que a gente possa crescer, amadurecer espiritualmente. Não é verdade? Então, se Jesus estava querendo que os discípulos amadurecessem espiritualmente, por que ele foi até o encontro deles? Não era para eles suportar lá sozinho a tempestade? O que é que isso nos ensina? Como é que a gente consegue fazer essa aplicação hoje, o fato de Cristo ter ido até eles, se eles precisavam aprender? Tenta me entender, me explicar isso aí, por favor. Eu creio, né, eu enxergo que Deus ele é muito didático. Muito. Deus ele quer te ensinar, mas ele não quer deixar você excluído. Ele não quer te deixar sozinho, isolado. É feito, por exemplo, pensa aí quando tem uma criança desobediente. Seja lá o que ela quiser fazer, e o pai sabe que vai dar errado. E aí de tanto ele insistir, o que é que o pai faz? Deixa para que ele possa perceber na prática que não dá certo. E aí, nessa situação, o pai chega junto em seguida. Ele não exclui o filho, não é? Então, a gente encontra isso. E a Bíblia mostra, não só na cena dos discípulos, mas a gente pode encontrar vários relatos que provam que Deus, lá no passado, tanto o próprio Cristo como Deus lá no passado, ele utilizava desses artifícios aí, de permitir muitas vezes que ele chegasse no momento de aflição e Deus mostrava o seu poder. Um exemplo aí estaria em Mateus, capítulo 1, versículo 19 e 20. Algo muito simples e fazia parte até do plano de Deus para a nossa salvação. E olha o que é que acontece. Qual o verso, Tiago? Mateus, capítulo 1, versículo 19 e 20. Pode ler. Diz assim, ó. Mas José, esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, porque tua mulher, porque nela foi gerado, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então vê, a gente encontra aí José, ele estava aflito. Rapaz, demais, viu? E olha o contexto. Bora tentar imaginar a situação. Use eu como exemplo, pode usar, vá. Eu e Carol. Pronto. Vá lá. Olha o que é que acontece. Vamos supor, não é que chega a Anne, isso antes de casar, certo. Vocês não são casados, e aí Anne chega agora a você não teve relação sexual com ela. Tô entendendo. E aí ela diz assim, Célio, eu tô grávida. Misericórdia. Vocês estão entendendo? Rapaz, o negócio é pesado, viu? Imagine você também, viu? E lembrando que todo problema hoje, pelo modernismo, muitas coisas foram amenizadas. Lá no passado, não. Então, ser corno, rapaz, essa palavra lá no é passado, dói, era pesado. Né? Então, e as consequências eram diferentes, muito, né? É diferente o negócio. Muito. E aí ele estava preocupado também, porque ele amava ela. E ele sabia, por exemplo, porque era diferente. Naquele tempo, uma mulher pega em adultério ou em fornicação, ela era apedrejada até a morte. E aí ele também estava preocupado com ela. Então, por isso que ele até resolve abandonar ela secretamente, porque ele era um homem justo. Só que aí, na aflição, Deus sabia que José ia ficar aflito e que ele não iria entender. O anjo não poderia ter aparecido até José, como apareceu para Maria, verdade, lá de início. Mas ele esperou Maria contar a José. José passou o dia aflito. Quando foi dormir, foi que o anjo foi conversar com José e mostrar uma solução, provando que ele sempre esteve no controle de toda a situação
que aconteceu com os dois. Ô, Tiago, uma coisa bem rápida aqui, antes de, para mim não esquecer aqui, uma coisa interessante é que quando Deus, o anjo, né, chega até José, ele não diz assim, olha, não se preocupe não, é porque deveria ser desse jeito. Não, ele não explica teologia. Ele chega e diz assim, filho, se acalme. Ou seja, Deus, ele se preocupa com o nosso sentimento. Eu acho isso fantástico. Então, depois é que Deus explica para José o porquê que isso estava acontecendo. Mas a primeira coisa que Deus fala para José é o quê? Filho, relaxe. Né? Eu sei que você está muito angustiado. Então, a primeira coisa que eu vim fazer aqui é lhe acalmar. E eu acho isso fantástico. Tu ia continuar, não sei se tu vai lembrar aí. Vai lá. Mas é isso mesmo. A gente lembra de outra história, por exemplo, tem inúmeras, não é? Não precisa abrir, mas em Daniel 3, a gente encontra aí o relato de 3 jovens na fornalha, que eles decidiram ser fiéis a Deus em custe o que custar. A gente já está indo lá para o passado, não é? Assim, no Velho Testamento já era outra situação. E aí eles tinham que adorar. Você que se nunca viu essa história, eu vou só entrar em um detalhe para eles entrarem em contexto. Então, a Bíblia relata a história de um rei que pediu para que todos os hebreus pudessem se ajoelhar perante uma estátua que o próprio rei construiu. Só que tem um detalhe. Eles temiam a Deus e, pelo mandamento, eles sabiam que eles não poderiam, de forma alguma, servir e adorar, se prestar culto a nada que não fosse unicamente o Deus vivo. E aí, de todos os hebreus, esses 3, eles resolveram não atender o pedido do rei. Qual era o problema se não atendesse? Morte. Seria jogado na fornalha de fogo. E aí, o que eu acho interessante é até a forma que eles falam. Eles tinham essa noção de um Deus presente, mas que muitas vezes permitia, às vezes, a gente passar por aflições. Porque ele diz assim, saiba tu, ó rei, saiba de um negócio, nós não vamos deixar de servir ao nosso Deus. Se ele resolver nos salvar e nos tirar dessa, ele vai nos tirar. Se ele não quiser, não é de agora que eu vou servir a você e adorar ao que você pede. E eles são jogados na fornalha, né? São jogados e, creio eu, né? É lógico que eles não imaginavam que iriam sair ilesos. A verdade é essa. Eu vou ser jogado no fogo e vai estar tudo bem. Humanamente falando, não teria solução, não é verdade? Isso. E aí, no final do capítulo 3, podem ler em casa, de Daniel, a Bíblia conta que aparece uma 4ª pessoa, não tinha 3 lá dentro, tinham 4. E essa 4ª pessoa era o Filho do Homem, ou seja, Jesus manifestou-se ali, salvando a vida daqueles 3. Amém, amém. Então, tanto nessa história como no momento agora dos discípulos, a gente percebe um Deus que sabe o limite de todas as coisas. Ele sabe o quanto eu e você a gente suporta e até que ponto ele deixa para que eu e você a gente possa aprender. Mas como Jesus vai até eles, ele mostra também que ele nunca está o quê? Longe de nós. Isso. E aí a gente percebe os discípulos mesmo. Eu fico também, voltando agora para a cena da embarcação, eu fico imaginando os discípulos amedrontados mesmo, né? Porque a gente já acampou junto, né? Rapaz, os caras estavam com medo demais. Os caras viram um fantasma, rapaz. Isso. E eles eram judeus. Como é que um judeu disse que viu um fantasma? Pode um negócio desse, já imaginaram? Eles estavam com tanto medo que eles estavam acreditando numa coisa que eles não acreditavam. E eu fico pensando assim, quando a gente está de noite lá na praia, eu fico com medo até de chegar perto do mar, porque parece um abismo, né? Assim, você não enxerga nada. E eles estavam lá em alto, já era madrugada, assim, estava tudo escuro. E Mais ou menos umas 4 horas da manhã, né? Isso, com medo. Demais, meu amigo. Né? Então, Deus chega lá mostrando desafiando a lei das físicas, né? E provando que ele de fato é Deus e ele não deixa ninguém abandonado. Ele ensina por meio das aflições, mas ele não abandona. Amém, amém. A gente achou que não daria tempo, mas eu acho que a gente vai precisar mais de umas meia hora, viu? Para a gente continuar essa conversa aqui. Ó, meu amigo, são 3 pessoas que falam demais. Vamos lá, para a nossa próxima pergunta. Veja lá. Vocês já me explicaram que, primeiro, Deus, ele permite que problemas aconteçam, que é para a gente poder amadurecer espiritualmente. Porém, as dificuldades, as dores, as aflições, para aqueles que confiam em Deus, tem um quê? Um limite. Porque Deus está conosco, assim como ele foi até os discípulos. Ele não deixou os discípulos naufragarem. Essa é a prova. Aí veja lá. Terceira pergunta. Tem um rapaz chamado Pedro, que eu sou fã de Pedro. Eu sou fã de Pedro. Então, todos veem um fantasma. Aí Jesus diz assim, rapaz, sou eu.
Só que ninguém tinha o quê? Certeza. E Pedro diz assim, se é o Senhor, manda eu ir aí. Pedro também desafiou a lei da gravidade. E Jesus disse assim, ó, chega, vem provar desse milagre. E Pedro vai. E quando Pedro começa a andar, chega um momento que ele começa a afundar. E ele grita, né, Senhor, salva-me, eu vou morrer. Jesus pega na mão dele, e eu fico imaginando ali, olho nos olhos deles assim, rapaz, tua fé é pequena demais. Só que tem uma coisa que me deixa assim, eu vou falar igual um matuto agora, encabulado. Sabe o que é? Pense comigo. Já andou sobre as águas? Já andou sobre as águas? Não conheço ninguém que andou sobre as águas, a não ser um cara chamado Pedro. Só que o cara andou sobre as águas, Jesus pega na mão dele, e ele diz assim, sua fé é pouca. Como é que um cara que andou sobre as águas foi o único ser humano na terra que andou sobre as águas? E Jesus olhou para ele e disse assim, sua fé é pouca. Rapaz, se a fé de Pedro é pouca e ele andou sobre as águas, a minha é o quê? A pergunta é, por que Jesus disse que a fé de Pedro é pouca se ele andou sobre as águas? Essa pergunta é boa. Ela é muito boa, é interessante porque lá no curso de teologia tem um professor que ele gosta muito de comentar a respeito disso também. É o famoso pastor Gondim, como a gente chama. E ele sempre fala a respeito desse episódio da vida de Pedro, porque Pedro falou, Jesus fala que a fé dele é pouco, tudo. Só que ele faz uma ligação interessante. Ele diz assim, lembre que uma vez Jesus disse o seguinte, de que se a nossa fé ela fosse pequena, do tamanho de um grão de mostarda, a gente ia poder mandar uma montanha, sair de um lugar e se atirar no mar ali também. E foi justamente essa fé pequena, esse grãozinho, que fez com que Pedro andasse sobre as águas. Foi essa fé pouca que fez com que ele conseguisse andar. Mas aí vem essa questão que você comentou, né? E por que o afundar de Pedro? Porque Jesus chega para ele, né? Mesmo ele tendo andar sobre as águas e dizer, olha, tua fé é pouca, né? Você acabou duvidando ali. É interessante que no episódio, realmente, quando você vai ver, nós vimos que Pedro ele teve fé. Ele teve, porque ele foi o único que desceu e andou pelas águas. E eu não sei se eu teria essa coragem, vou ser sincero. Eu não teria, não, vou ser sincero. Não teria, eu estava ali no barco. Eu já sou medroso com mar, com água, essas coisas. E vale lembrar, licença Gisele, bem rápido, que quando Jesus aparece para eles, a tempestade ainda não tinha sido acalmada. Não passou. Né? Eles estavam sofrendo ainda. Então imagina o barco, aquela loucura toda, e mesmo assim ele pede para andar. Então não foi andando num lagozinho, como se fosse uma piscina, não. Rapaz, o negócio foi... Foi tipo uma cama elástica, alguma coisa assim, não sei. Sim, mas você disse que ele tinha fé, mas Jesus disse que ele não tinha, e aí? Mas o interessante é o seguinte, Pedro, quando ele andou, por um certo momento, aconteceu algo com ele que eu acho que é basicamente o que o apóstolo Paulo descreve bem, que nós precisamos ter. Tem um verso, eu estava pensando, quando eu estava vendo a respeito desse tema, em Hebreus, um verso muito interessante, que faz uma boa ligação com essa história. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, que pode lançar um pouco mais de luz, para a gente entender o motivo ali, do porquê Jesus tinha falado aquilo, e o que realmente tinha acontecido ali naquele momento também. Hebreus capítulo 12, o verso 2, você pode abrir aí para nos acompanhar. E o verso é interessante, Paulo diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. É interessante, como a gente já comentou, Pedro, ele teve fé. Ele desceu do barco e desceu pulando, com certeza. Não foi como entrando em uma piscina, um pezinho aqui, outro ali. Ele deu um pulo, firmou na água e andou. Mas em certo momento,
A gente não sabe bem o que aconteceu ali, mas ele desviou seus olhos. Começou a olhar para a tempestade, talvez olhou para os amigos que estavam lá atrás no barco, né, com medo. E quando ele desviou, ele não viu mais Jesus e acabou afundando. Mas só que o que Paulo ele nos fala aqui é que a gente tem que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, o segredo que eu acredito está aqui, em olhar firmemente, algo que é firme, algo que é fixo, algo que não sai ali também. Mesmo quando você tem sua fé ali, e Pedro tinha a sua fé, mas ele estava no meio de uma tempestade. E estava tenso, como você falou. Então, ele precisava continuamente estar olhando para Jesus Cristo. Ele não podia desviar os seus olhos. Se a gente for aplicar isso para os nossos dias de hoje, ver se essa minha aplicação faz sentido. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas veja lá. No verso 30 fala que Pedro ele começou a olhar para os ventos. E ainda estava balançando. Não estava, como eu comentei com vocês, não tinha se acalmado as coisas. Não é verdade? Veja lá. Em alguns grupos religiosos, as pessoas falam que quando você aceita Jesus, se você foi salvo uma vez, você é salvo para sempre. Né? As pessoas falam isso. E a Bíblia não defende isso em nenhum momento. Então, veja, pelo que eu entendi, Juscelio, e pelo que você explicou e pelo que está na Bíblia, a fé é um dom que Deus nos dá todos os dias. Quando a gente busca Ele, nós vamos criando o hábito de confiar nele. A partir do momento que eu paro de buscar Ele, eu paro de olhar para Ele, essa fé ela vai o quê? Se desfazendo. É mais ou menos isso aí. Então, assim como Pedro parou de olhar para Cristo, que era o alvo, e começou a olhar para as dificuldades, ele afundou. Na minha vida, eu tive um contato com Jesus, me apaixonei, entreguei minha vida a Ele, só que passaram-se os dias e eu parei de buscá-lo, parei de olhar para Ele. A tendência é que quando os problemas vierem, essa minha fé ela não vai estar tão firmada como foi a de Pedro. É mais ou menos isso aí. Sim. Aplicando para os nossos dias. Dessa forma. Pronto. Muito bom. Você vê ali que, como Pedro ele devia estar olhando continuamente para Cristo, assim a gente deve olhar hoje. Não olhar para a nossa situação, mas os olhos fixos em Jesus. Amém. Vamos terminar. Eu quero terminar fazendo a última pergunta para vocês. Veja lá. Quando Jesus chega, olha para eles, a tempestade está rolando ainda. Jesus olha para eles assim, olha, tende bom ânimo, sou eu. Veja lá, você está no barco, imagine você no barco. O interessante da Bíblia é você se colocar lá. Então você está no barco, aquela loucura, né? E uma coisa é você nadar numa piscina, outra coisa é você nadar num mar agitado, é quase impossível, você não consegue. E aqueles homens estavam esperando o quê? Um alívio, um livramento. E o livramento chegou. Só que em vez de Jesus dizer assim, olha, se acalmem, o vento, os mares, e acalmar tudo. Jesus olha e diz assim, tende bom ânimo. A pergunta é, por que, em vez de acalmar tudo rápido, Jesus disse assim, olha, se acalmem vocês? Mas quem precisava se acalmar era o mar, porque os cabos estavam agitados, porque o mar estava agitado. Então, se eu acalmo o mar, quem está dentro do barco se acalma. Mas por que Jesus troca os papéis? Vocês entenderam a pergunta? Então, em vez de Jesus acalmar primeiro o mar, ele diz assim, olha, tem que acalmar vocês. Tenta me explicar aí por que Jesus trocou os fatores aí, Tiago. Eu só vou explicar com um único verso, certo? João 16, 33. João 16, 33. 16, 33. É um verso bem conhecido, né? Isso. E é uma das últimas palavras que Jesus faz, né? Assim, palavras de despedidas que ele estava fazendo para os discípulos. E aí ele diz assim, ó: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Aí ele repete, mas tende bom ânimo. Aí ele explica o porquê. Eu venci o mundo, né? A gente vai lá para Josué. Josué, ele assume Moisés. E o que é que Deus fala a Josué? Ser forte e corajoso. Tende bom ânimo. Então, Deus, ele nunca te prometeu. Ele nunca nos prometeu que a gente não iria passar por aflição. Essa ideia de achar que, eu estou com Deus, eu vivo numa bolha e nada me acontece, isso é ilusão.
Cristo, ele provou isso. Ele disse, ó, vocês vão passar por aflições, mas não fiquem tristes. Não foque a tua atenção no problema. Não se centralize no teu problema. Entenda que eu venci o mundo, eu tenho uma solução para você. E a gente sabe que essa solução ele tem e ninguém não tem igual, porque é a eternidade. É verdade. Quando ele fala assim, Tiago, tem de bom ânimo, sou eu. No grego, essas palavras elas vêm o contrário. Eu sou. Lembra de Moisés? Quando Deus diz assim, Senhor, eu vou falar o que para o povo? Aí Moisés diz assim, diga para eles que eu sou. É o Deus presente. É o né? Deus presente. Muito bom. Então Jesus queria mostrar que mesmo que ele não tivesse acalmado o mar, por ele estar ali, a paz viria. Então, não sei se vocês concordam com essa afirmação que eu vou falar agora. Paz não é ausência de problemas. A gente pode sentir paz diante dos problemas, não é isso? A verdadeira paz. Meus amigos, infelizmente, a nossa produção aqui está louca. Já falaram umas 15 vezes que terminou aqui. Mostraram os cartazes, tudo. E temos que finalizar. Vocês falam demais, viu? Rapaz. Mas foi muito bom. Não sei se você percebeu, mas o tempo passou muito rápido. Eu queria terminar com vocês lendo um versinho de Mateus 14, verso 30. Eu vou ler bem rápido aqui. Isso, para mim, foi a melhor lição que eu tirei. Para mim. Não sei para vocês. Mas o verso 30 diz assim, olha. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Veja lá, se coloque no lugar de Pedro e imagine você afundando naquele mar agitado. Você já imaginou as palavras que você falaria? Eu creio que você falaria a mesma coisa que Pedro falou. Essa foi a oração mais rápida de toda a Bíblia. Vocês pararam para pensar? Pedro disse apenas 3 palavrinhas ali, ó. Salva-me, Senhor. Na verdade, 2, né? Salva-me, Senhor. Apenas isso. E vê, por que Jesus foi até Pedro e salvou ele? Porque ali foi a oração mais sincera que Pedro fez em toda a sua vida. Ele disse, Senhor, a única solução que eu tenho é o Senhor. Sabe, nessa noite, eu não sei o que você tem falado para Deus. Eu não sei se você tem sido sincero com Ele. Mas nessa noite é o momento de você abrir seu coração para Ele. Tiago vai cantar uma música agora que fala que se o mar, ele se encher, se o mar ficar furioso, só tem uma pessoa que a gente pode descansar, que é nele. E só Ele é que nos faz se sentir seguros. Então, nesse momento, diga para Deus, Senhor, salva-me dos meus vícios, dos meus desejos, das minhas vontades erradas. Salva-me das minhas escolhas que estão me fazendo afundar. E pode ter certeza, assim como Ele salvou Pedro, Ele pode salvar você também. Porque Ele te ama assim como Ele amava Pedro. Vamos ouvir esse louvor. Voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou
Estou cercado pelo medo. Tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Meus amigos, chegamos a mais um final do nosso culto. E nesse momento, se você prestou atenção na música que Tiago acabou de cantar, ela fala assim, olha, se o mar crescer, somente em ti descansarei. E no final ele diz assim, olha, pois eu sou teu e tu és meu. Hoje nós aprendemos que as dificuldades virão, os problemas virão. Eles sempre vêm. Só que o segredo para que eu e você a gente possa passar por esses problemas e sair mais forte, mais próximo do Senhor, é quando a gente confia. É quando a gente diz, Senhor, deixa eu ir até você. Deixa eu sentir aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Nesse momento você tem essa oportunidade. Feche seus olhos e diga, Senhor, obrigado, porque eu sinto a tua presença mesmo quando as lágrimas caem. Eu sinto a tua presença quando estou sorrindo. Eu sinto o Senhor em todos os momentos. Já faz quanto tempo que você não agradece a Deus por sentir paz em momentos tão difíceis? E muitas vezes você pensa que Ele está longe de você, mas Ele está lá, bem pertinho, te dando essa paz. Vamos agradecer a Ele nesse momento? Oremos. Deus eterno, o Senhor é bom. E o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Nesse momento nós estamos aqui com o coração aberto e sincero, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê a tua paz. A paz que está além de qualquer entendimento. A paz que é isenta de problemas. Senhor Deus, por favor, nos ensina a confiar no Senhor. Sabe, Senhor, às vezes a batalha é tão dura que é difícil, mas nós queremos continuar confiando em Ti. Estamos sendo sinceros ao Senhor que muitas vezes dói demais, Senhor. Muitas vezes parece que
o Senhor está longe. Mas nós queremos confiar e acreditar todos os dias que o Senhor tem cuidado de nós. Se estamos passando por problemas, por favor, nos ensina aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, para que possamos continuar confiando em Ti. Nos dá uma noite de sono em paz e que possamos acordar amanhã tendo a certeza que o Senhor cuida de nós. Obrigado, Deus eterno. Em nome de Jesus, amém. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, né? Que mensagem linda nós aprendemos hoje. Que nesta noite Jesus possa lhe dar conforto em meio ao desespero e possa lhe trazer paz, porque Ele pode. Amém. O nosso programa está chegando ao fim, mas não fique triste, Geise. Amanhã nos reuniremos novamente no mesmo canal às 8 horas. Tenha uma boa noite e até breve.